Bem-vindos à primeira aula do módulo 4. Nesse módulo, a gente vai abordar os modelos de aprendizado não supervisionado. Os modelos de aprendizado não supervisionado, eles são divididos em 3 tipos, que são os modelos de clusterização, os de regras de associação e de redução de dimensionalidade. Nesse módulo, a gente vai implementar alguns desses modelos e a gente vai começar pelo modelo de clusterização. A clusterização, ela nada mais é que agrupar alguns dados não rotulados com base nas semelhanças ou diferenças desses dados. Esses algoritmos de clusterização, eles podem ser conhecidos também nas suas subdivisões, que são os de agrupamentos exclusivos, sobrepostos, hierárquicos e probabilísticos. Bom, então a gente vai lá no nosso notebook do Google Colab e a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar importando as bibliotecas que a gente vai utilizar. A primeira dessas bibliotecas é o TensorFlow. A outra biblioteca que a gente vai utilizar é a biblioteca NumPy. E a gente vai utilizar também a Matplotlib para poder plotar os gráficos para facilitar a visualização. A gente roda aqui então. Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a quantidade de pontos que eu vou ter de dados, né? As observações, a quantidade de observações que eu vou ter. Vou colocar aqui 200 e também vou colocar a quantidade de clusters. Inicialmente eu vou colocar 3. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os nossos pontos. Eles vão ser um tensor do tipo constante. E esse tensor ele vai obedecer uma distribuição aleatória do tipo uniforme. E aqui para essa distribuição a gente vai colocar 0, 10 o máximo. E o tamanho vai ser o número de pontos, n pontos, por 2. A gente roda, a gente tem os nossos pontos. Se eu pedir aqui para printar eles, a gente vai conseguir ver aqui então, né, os pontos que a gente acabou de gerar. Bom, agora eu vou colocar aqui os meus centroides. Como é que eu faço a inicialização desses centroides? Vou colocar aqui centroides. Vai ser um tensor variável, porque a gente vai precisar ficar atualizando, né, os locais desses centroides. Eu vou usar essa função tf_slice, que tira porções, né, do dado que eu vou enviar aqui para ela. E aqui vai ser uma shuffle dos meus pontos. O que ela vai fazer? Ela vai pegar randomicamente ali alguns desses pontos, né, dentro dos pontos que eu criei, a partir de 0 e no tamanho ali dos meus clusters, n clusters. Ok, então a gente roda aqui e a gente pode printar também ali quais são os centroides iniciais, né, que ele deu pra gente. Centroides. Ó, ele escolheu aqui pra gente esses 3 centroides porque eu tenho 3 clusters, né? Ok. A próxima coisa que a gente precisa fazer é expandir dimensões tanto nos pontos quanto nos centroides. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma pontos
expanded. E eu vou utilizar essa função do TensorFlow, que chama expandDims, que o que ela vai fazer é retornar um tensor com um eixo de comprimento 1 inserido no lugar do índice que eu vou passar para ela. Então, aqui no pontos, eu quero que ele insira esse tensor no eixo X. No eixo 0, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui nos centroides. Só que os meus centroides eu quero expandir eles aqui em 1, no eixo 1 e não no eixo 0. Ok, a partir daqui eu tenho... Vou colocar aqui, ó, só para a gente conseguir visualizar o que aconteceu. Ó, o shape dos meus centroides, ele é 3×2. Se eu for printar aqui agora o do expandido, ele é 3×1×2. Então, aqui no 1, ele inseriu esse tensor, né? Ok. A gente fez isso. A próxima coisa que a gente precisa fazer, então, é começar o nosso laço ali de iteração. A gente vai criar, então, a variável número de iterações. Vou colocar aqui 30. Depois, qualquer coisa, a gente muda. E vou começar o meu laço aqui de iteração. Vou chamar aqui iteration. Eu vou chamar só de i mesmo. Em um range até 30. Então, ele vai de 0 a 30. Aqui dentro, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a soma dos quadrados da distância entre o ponto que a gente está e o centroide. Isso vai servir para a gente calcular ali qual que é a distância, né, que cada um está do centroide, para calcular pelo K-means, né, que é o nosso algoritmo que a gente está utilizando aqui, o modelo que a gente está implementando. O que ele vai fazer é buscar os pontos de menores distâncias, né, os pontos que estão mais próximos ali aos centroides, e ir agrupando e buscar quais são esses melhores clusters que eu tenho, então, nos meus dados, que vai obedecer a isso. Para calcular essa distância, então, distância vai ser igual. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, vou fazer ele por partes, né? Eu vou pegar esse ponto expandido e vou subtrair dele, vou usar o TF, subtract. Vou subtrair desse pontos expandidos os centroides. O expandido também. Aí eu vou pegar esse valor dessa subtração e vou elevar ao quadrado. Então, TF square. Vou elevar isso aqui ao quadrado. E agora, o que eu tenho que fazer é fazer uma soma disso aqui no eixo 2. Então, aqui no 2, eu vou fazer uma soma. A função do TensorFlow que faz a soma chama reduceSum. Ok, aqui a gente tem o cálculo da nossa distância. Aí eu vou calcular os índices mais próximos, né? Para calcular os índices mais próximos, eu vou pegar o menor argumento entre as distâncias e 0. Aí eu vou ter valores ali que não necessariamente vão ser inteiros, né? Então, eu vou transformar esses valores em inteiros. Índices próximos vai ser tfcast
Daí vou mandar os índices próximos também. E vou mandar qual que é o tipo de dado que eu quero que ele se torne. Então, aqui, um inteiro, um int 32. Transformou esses índices em inteiros. A próxima coisa que a gente precisa fazer é particionar os dados dos pontos em tensores da quantidade de clusters quando esses índices de proximidade forem os nossos índices de partições. Como que a gente faz isso? A gente utiliza uma função do TensorFlow, partições, vai ser essa função aqui, é dynamic partition, e vou enviar para ela os meus pontos, os índices próximos e qual que é o número de clusters. N clusters. E aqui ele vai criar, então, para mim, essas partições. A próxima coisa que eu preciso fazer é atualizar os meus centroides. Então, o meu novo centroide vai ser... Eu vou concatenar, então, alguns valores, né, para poder calcular ali o meu novo centroide. A gente vai começar utilizando aquela função de média, né, reduce min. A gente vai fazer a média da partição, das partições, que 0. Aí a gente vai expandir esse valor desse resultado, expandir essa dimensão no eixo 0. Aí aqui a gente vai criar uma lista e a gente vai percorrer esse laço de repetição aqui, passando pelas partições. Então, a cada partição no meu partições, eu vou fazer essa expansão dentro do cálculo ali da média das partições. E por fim, eu vou concatenar isso tudo em 0. Para isso, eu utilizo a função de concatenação. Aqui os nossos centroides novos são calculados, são atualizados. A próxima coisa que eu tenho que fazer, então, é enviar esse novo centroide para a minha variável do centroide, né? Então, o centroides, vou utilizar o assign para enviar para ele o novo centroide. E aí, por fim, a gente precisa só utilizar de novo essa linha de código aqui, né, para expandir a dimensão do centroide. Igualzinho a gente utilizou antes, para que a cada vez que ele recalcular aqui, ele consiga deixar ele de novo no mesmo, na mesma dimensão. Bom, agora eu vou só inserir aqui os plots e os prints, né, para que a gente consiga, durante o treinamento, ficar observando se ele está realmente chegando aonde a gente quer que ele chegue. A primeira coisa que a gente vai fazer é printar aqui a época que a gente está. A gente vai colocar o Fzinho lá, época, 2 pontos, e aqui o i. Aí a gente vai plotar primeiro o scatterplot. A gente vai pegar os pontos, todos os pontos do eixo 0,
E aqui, todos os pontos em 1. Daí a gente vai colorir esses pontos. O que a gente vai utilizar para colorir esses pontos? Os nossos índices. Índices. Prox. Eu vou colocar aqui um tamanho, né, para as bolinhas que vai aparecer lá. Vou colocar 50. Eu posso colocar aqui também um alfa se eu quiser que as cores sejam mais claras, mais escuras. Vou colocar aqui um de meio. E aqui qual que é o mapa que a gente vai seguir para pintar essas cores. Vou usar aqui esse aqui, mas poderia ser qualquer outro. A gente plota então os pontos, né, com os centroides que cada um tá ligado. E a gente vai plotar também, aqui junto com ele, os centroides, né? Então, os centroides, todos os centroides, e 0. E aqui a mesma coisa aqui, centroides, todos, e 1. Aí eu quero aqui colocar eles em formato de X, né? E eu vou colocar também um tamanho para eles, marker size, que seta o tamanho aqui nesse caso. Vou colocar 15. E daí, plt.show. Isso aqui vai mostrar pra gente, então, ao longo do treinamento, ele vai ficar plotando como é que ele está modificando, né, os dados ali dentro para encontrar os melhores centroides e também para modificar a posição desses centroides ali dentro. Eu vou excluir essa linha aqui porque a gente não vai utilizar, né? Então aqui eu tenho todo o meu algoritmo do K-means. O que ele vai fazer é basicamente isso, vai calcular essas distâncias, os índices de proximidade, e daí ele vai atualizando esse centroide e esses pontos para ver quais são as melhores formas, né, de se agrupar esses dados para que cada cluster fique mais distante, mas cada ponto de cada cluster fique mais próximo ao seu centro. Aqui a gente roda. E a gente tem um primeiro problema aqui. Partição em partições. Aqui é o partição. Agora foi. Ó, se a gente vai observando, ele mudou, né? Agora ele já achou que ele tá na melhor configuração dele. Mas se a gente observar lá da primeira época, ó, vamos subir lá na primeira época. Tá vendo a diferença? Olha esse primeiro. Olha onde estavam os centroides, né? Esse aqui estava no meio, esse estava aqui em cima, esse estava lá embaixo. E olha como realmente não era a melhor configuração, ó. Você tem bem aleatório aqui essa escolha. E ao longo do tempo ele vai ali se ajustando, ó. Esse centroide já desceu. Esse outro centroide aqui também já mudou de lugar, né? E ele vai se ajustando até chegar a essa configuração aqui, que é uma boa configuração para esses dados. Vou aumentar agora a quantidade de clusters. Vamos colocar aqui, então, 5 clusters. E a gente desce para cá e roda de novo para ver como é que vai ficar. Ó. Viu como ele consegue encontrar rapidamente uma clusterização ali, um agrupamento que faz sentido? A gente vai aumentar agora a quantidade de pontos aqui dentro
para poder dificultar um pouco para ele. Vou colocar 500 pontos. E vou deixar 5 clusters mesmo. Olha só, da primeira época, viu que os dados agora eles estão bem misturados, né? Mas da primeira época aqui para a última época, ele conseguiu encontrar realmente uma configuração aqui que esses espaços, né, entre os pontos aqui, eles sejam considerados, né? Então, eles vão dividindo melhor esses dados. E quando a gente chega lá na 30ª época, ele já tem uma configuração bem melhor que a primeira. O algoritmo do K-means é um dos algoritmos mais utilizados em clusterizações, mas também é um dos mais simples, né? A gente tem diversos outros modelos de clusterização mais potentes, mas depende muito do que você necessita, né? Para saber qual que é o modelo que você deve utilizar. Como você pode perceber, a gente não utilizou aqui a API Keras, a gente só utilizou o TensorFlow. A gente não tem uma opção que não precise de utilizar outro tipo de biblioteca, né? Que seja utilizado apenas a Keras. Então, a Keras ela seria uma coadjuvante, então eu optei por não trazer ela, mas trazer só essa versão do TensorFlow, porque eu acho que já dá uma ideia muito boa aí para vocês compreenderem ela. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o próximo tipo, né, de modelos que a gente tem. Então, eu te vejo lá e até a próxima aula.